Cigarro, jogos, álcool e outras drogas são considerados viciantes. Mas quando o assunto é alimentação, existe um debate sobre o potencial viciante de determinadas comidas. Há quem diga que não existe vício em comida, afinal, diferentemente dos outros exemplos, todos precisamos comer. Será que o vício em comida é algo real ou é um exagero utilizar essa expressão? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Para começar, a gente vai falar o que caracteriza uma substância como viciante. Bem, algumas coisas estão presentes em praticamente tudo que tem o potencial de viciar. Diminuição da capacidade de controlar o consumo ou o hábito. Um desejo irresistível pela substância, que em inglês é chamado de craving. O uso continuado, mesmo sabendo que tem consequências obviamente negativas para a sua saúde. Tentativas repetidas de parar com aquele comportamento, só que sem sucesso. A gente tende a imaginar que tudo aquilo que vicia tem que alterar a consciência, né? O álcool nos deixa bêbados, ou então o uso de coisas como heroína, cocaína, com certeza alteram o nosso estado de consciência. Mas tem coisas que viciam que não alteram o nosso estado de consciência, e o exemplo mais típico é a nicotina. Você pode fumar um cigarro e dirigir um automóvel sem problemas. Da mesma forma, algumas coisas que viciam podem provocar sintomas físicos de abstinência, como é o caso da heroína, por exemplo. Uma pessoa viciada em heroína e que subitamente para a droga, ela tem dores físicas insuportáveis e ela pode efetivamente morrer se ela não receber atendimento e não receber uma certa dose daquela substância, no caso um opioide, que depois precisa ser reduzido aos poucos. Agora, para citar novamente o exemplo do tabaco, uma pessoa que para de fumar, ela fica nervosa, ela pode ficar com insônia, ela pode ficar angustiada, mas ela não corre o risco de morrer de uma hora para outra simplesmente porque a substância não está mais presente no seu corpo. Também vale lembrar que algumas dessas substâncias são ilegais, já outras são lícitas. Isso tudo para dizer, então, que não são esses critérios. Se a coisa provoca uma abstinência física severa, ou se a coisa altera a consciência, ou mesmo se são legais ou ilegais, que vão definir se é possível haver vício em comida ou não. Mas quando a gente pensa em vício, significa que algo que tem potencial de viciar vai viciar todo mundo que se expõe a essa substância ou a esse comportamento? Essa é uma ideia comum que as pessoas têm, comum e errada. Porque o argumento é o seguinte, olha só, todo mundo come sorvete, todo mundo come pizza, mas não é todo mundo que é viciado nessas coisas. Mas vocês sabiam, pessoal, que os estudos mostram que apenas 21% dos usuários de cocaína ficam de fato viciados, de acordo com a literatura científica? Tá, mas peraí, a gente não tá sugerindo que por causa disso a gente tá incentivando o consumo de drogas. Não quer dizer isso. Não, até porque o negócio faz mal pra caramba, mesmo que você não se vicie, e você não sabe se você vai ser um daqueles 21%. Mas o que a gente quer dizer aqui é que certamente existe uma complexa teia de coisas que favorece ou não que a pessoa desenvolva um vício. Algumas coisas são genéticas, outras são no ambiente, outras são na situação social e psicológica na qual essa pessoa se encontra. Mas o fato é, para que uma substância ou para que um hábito seja classificado como tendo um potencial de vício, não é necessário que todo mundo que faça aquilo se vicie. E isso não acontece nem mesmo com certas substâncias altamente viciantes, como o exemplo que a gente deu. Mas e aí, afinal de contas, será que é possível ser viciado em comida? Pois é, uma crítica que se faz ao conceito de vício em comida é o seguinte: ninguém é obrigado a fumar para viver.
ninguém é obrigado a beber álcool para viver, mas todo mundo é obrigado a comer para viver. Então as pessoas dizem, assim como você não pode dizer que você é viciado em água ou viciado no ar que você respira, não faz sentido falar que você é viciado em comida. Essa é a crítica. Mas eu não sei se aplica muito bem, porque eu nunca vi alguém beber água até explodir e nem respirar demais até passar mal. Exato, então existe alguma coisa, e não é em todos os tipos de comida, mas em alguns tipos de comida, que pode fazer com que pessoas suscetíveis comecem a desenvolver um comportamento de vício. E, obviamente, a gente não está se referindo a coisas como ovo cozido ou brócolis. E você falou antes que todo mundo precisa comer para sobreviver, lógico. Só que os alimentos ultraprocessados são diferentes do resto das comidas que existem naturalmente. Todo mundo precisa comer para viver, mas nem todo mundo ou ninguém precisa comer ultraprocessados para viver, certo? Porque esses alimentos, eles oferecem bastante calorias e poucos benefícios à saúde. Ao contrário, os estudos recentes vêm demonstrando cada vez mais potenciais malefícios desses alimentos. É isso aí. E no que tange à questão do vício, o que os estudos mostram é que alimentos ultraprocessados, mas não os minimamente processados, eles estão associados a indicadores comportamentais de vício. Quais sejam? Controle diminuído sobre o consumo, fortes impulsos ou desejos por aquele alimento, o consumo contínuo apesar das consequências negativas e as repetidas tentativas fracassadas de reduzir ou de parar. Vejam, pessoal, são exatamente os mesmos critérios de vício para outras drogas. Então, não se trata de dizer necessariamente que uma pessoa viciada em comida é viciada em todas as comidas, mas claramente há um potencial para os ultraprocessados. Sim, todo mundo conhece alguém que consegue comer mesmo esses alimentos com moderação, né? Ou seja, nem todas as pessoas que são expostas a eles vão adquirir esse comportamento viciante. Mas uma coisa que é bem importante relembrar é que esse tipo de alimento que foi criado artificialmente, porque eles não existem, né, de forma natural na natureza, eles são justamente desenvolvidos para ativar esse circuito de recompensa de uma forma muito intensa. E é justamente a combinação dos nutrientes, que em geral não são encontrados na natureza de forma combinada, é que fazem esse estímulo acontecer de uma forma tão intensa. E uma coisa que se observou nos estudos é que alimentos com altas concentrações de carboidratos refinados e gordura, por exemplo, chocolate, sorvete, batata frita, pizza, são os mais fortemente associados a comportamentos de dependência. Se a gente voltar à comparação com os alimentos in natura, a gente não vai encontrar na natureza, no mesmo alimento, na mesma porção, uma alta quantidade de açúcar, de carboidrato e também de gordura. É só pensar no abacate, que é um alimento mais rico em gordura, mas que tem bem pouquinho carboidrato, e por outro lado, uma fruta super doce, como a uva, ela já não vai ter uma quantidade importante de gordura. Perfeito. E uma outra coisa importante é a gente entender que a concentração, a purificação da substância com potencial de criar vício aumenta esse potencial. Pessoal, drogas como a cocaína estão presentes na sua forma natural nas folhas de coca. E o seu consumo pelas populações indígenas dos Andes nunca foi um problema, até que se desenvolveu o refinamento e a concentração da droga. A mesma coisa acontece com o ópio, né? O ópio que dá origem à morfina, à heroína, que está presente naturalmente nas sementes da papoula. Consumir sementes da papoula nas suas preparações culinárias não vai deixar você viciado. Agora, quando aquilo é concentrado e purificado, a gente tem um efeito muito intenso, e esse efeito intenso pode ser o desencadeador do vício. O que a gente está dizendo aqui é que o processamento aumenta a potência da droga. E isso vale tanto para o processamento da cocaína, como vale para o processamento dos açúcares e gorduras também. E isso não sou só eu que está dizendo, a gente vai deixar as referências bibliográficas para quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast. Uma outra coisa que impacta a capacidade de uma substância se tornar viciante é a velocidade com que ela é absorvida e chega até o cérebro.
Por exemplo, drogas fumadas viciam muito mais rapidamente do que drogas consumidas por via oral. Por quê? Porque aquilo que você fuma em segundos está no seu cérebro e aquilo que você usa por via oral vai levar mais tempo para ser absorvido. Mas no mundo da comida, em que tudo é por via oral, um alimento ultraprocessado será absorvido muito mais rapidamente do que suas versões minimamente processadas, que contêm muito mais fibra e nos quais aquela substância com potencial para viciar, como é o caso do açúcar, vai estar diluída. Mas uma das coisas que se fala é que, embora você não consuma a nicotina pura, por exemplo, quando você fuma um cigarro, são milhares de substâncias, mas existe ali uma substância, que é a nicotina, que vicia. E isso não seria verdade para comida. Comida tem diferentes composições. Então, como a gente poderia ser viciado se não tem uma substância específica? Essa é uma das críticas. Pois é, pessoal, mas vocês sabiam que existe um transtorno de vício que é reconhecido no Manual de Diagnósticos em Psiquiatria, o DSM-5, ou seja, não é discutido, é reconhecido como um vício e que não contém substância nenhuma? E é o vício em jogo. Tem pessoas que gastam tudo que elas têm e o que elas não têm, elas não conseguem parar. E, no entanto, ali não existe uma substância. O que define o vício, pessoal, mais do que uma substância, é um conjunto de comportamentos, como a gente explicou antes. Um outro questionamento sobre esse conceito de o açúcar ser potencialmente viciante é o fato de que não existe abstinência clássica, né? Quando a pessoa para de comer açúcar. É diferente de uma medicação ou uma droga de abuso que traz aqueles sintomas físicos mais evidentes. Pois é, mas o fato é que abstinência e tolerância é aquilo de você ter que usar cada vez mais, né? São indicadores diagnósticos de dependência, mas eles não são necessários e nem suficientes para a gente fazer o diagnóstico de vício. Vocês querem ver uma coisa? A abstinência e tolerância são comuns com substâncias que não viciam, por exemplo, antidepressivos. Não confundam com coisas como remédios para dormir, tá? Antidepressivos não viciam, mas se você parar de uma hora para outra, você vai ter uma abstinência. E às vezes você precisa aumentar as doses por causa da tolerância. E a abstinência, ela não ocorre com a descontinuação de todas as substâncias que provocam vício. Então, o fato é que, sim, é comum haver esse fenômeno da tolerância e da abstinência, mas não é obrigatório ter isso para que a gente possa classificar uma substância ou até mesmo um comportamento, como é o caso do jogo, como um vício. Então, depois de tudo que a gente conversou aqui, vamos voltar àquelas características do vício. Sari, será que algumas pessoas, quando confrontadas com alimentos hiperpalatáveis, ultraprocessados, tem uma diminuição da capacidade de controlar o consumo? Olha, diria que a grande maioria das pessoas que eu conheço, né? Quem nunca ouviu aquele slogan, é impossível comer um só? E acontece, pessoal, que para algumas pessoas é mais impossível do que para outras. Então não é todo mundo que vai ter esse problema. Mas como a gente explicou, nem todo mundo precisa se viciar em alguma coisa para a coisa ser viciante. Outra característica, um desejo irresistível por aquela coisa. Alguém questiona que isso acontece com algumas pessoas em relação a esses alimentos hiperpalatáveis? Algo como acordar no meio da noite para atacar a geladeira ou sair de casa num horário assim improvável para ir lá na lojinha de conveniências e comprar aqueles alimentos, já começar a comer lá dentro da loja? E quanto ao uso continuado, mesmo sabendo que ela traz consequências negativas? Caramba, isso é praticamente a definição das pessoas que têm consequências ruins do consumo exagerado desses alimentos hiperpalatáveis. Quem já assistiu o programa Quilos Mortais vai conseguir pensar em vários exemplos. E a quantidade de pacientes que nós, profissionais da saúde, vemos em consultório que têm a perfeita noção do como aquilo está fazendo mal para a sua saúde, pacientes que estão diabéticos, que têm síndrome metabólica, que têm gordura no fígado grau 3, eles sabem o risco que eles estão correndo, mas eles não conseguem parar de consumir aqueles alimentos, mesmo sabendo das óbvias consequências negativas. Então, eu acho que ninguém questiona que este tópico está presente.
Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. E por último, entram as tentativas repetidas de parar sem sucesso, que eu acho que também deve ser algo que você, acompanhando pacientes em consultório, deve perceber, com frequência. A gente vê isso em consultório. Todo mundo que está nos ouvindo vê isso no mundo, na vida, muitos já tiveram essa experiência e a literatura toda mostra que o grande problema do tratamento da obesidade é que as pessoas fazem a mudança de hábitos, mas elas voltam a comer aqueles alimentos e aí elas ganham peso de novo, aí elas tentam outra vez, ou seja, tentativas repetidas. Então, pessoal, se de acordo com o DSM-5, o Manual da Psiquiatria, o que define um vício é diminuição da capacidade de controlar o consumo, desejo irresistível pela coisa, uso continuado a despeito das consequências obviamente negativas e tentativas repetidas de parar sem sucesso, bem, eu não consigo imaginar como que o vício em comida não possa ser considerado como um vício verdadeiro. Mas você que está nos ouvindo talvez esteja se perguntando por que é importante esse debate, É relevante definir se comida de fato vicia ou não vicia? Pois é, eu acho que é relevante em diferentes aspectos. Quando a gente admite que algo realmente pode produzir vício, isso significa que políticas públicas podem ser estabelecidas, como elas acontecem com outras substâncias ou comportamentos que se aceitam como viciantes. Da mesma forma, quando a gente diagnostica que um paciente sofre com food addiction, com o vício em comida, isso significa que algumas pessoas talvez tenham melhores resultados evitando aqueles alimentos que eles não conseguem resistir do que tentar comer com moderação aquilo que na prática eles não conseguem moderar. Então, uma pessoa que não tem vício em comida pode ter dificuldade de entender por que uma pessoa que sofre com esse problema não consegue comer aquilo com moderação. Então, mais uma vez, implicações práticas no manejo dessa condição. A aceitação da existência de vício em comida, de food addiction, também significa que força de vontade pode não ser suficiente para a mudança de hábitos. E a gente dispõe, então, de intervenções farmacológicas de medicação e também significa que a gente vai ter que incluir profissionais de saúde mental no tratamento. Porque não é assim, eu quero me livrar de um vício e eu me livro. É difícil, caso contrário, não seria um vício. Portanto, sim, é mais do que uma discussão simplesmente acadêmica. Porque na verdade quando se reconhece que existe um vício real na substância, ninguém culpa a vítima, As pessoas não dizem, nossa, você não para de fumar só porque tem falta de vontade. As pessoas sabem que é realmente difícil, que causa dependência e que está além, às vezes, da vontade de parar. E justamente por isso, hoje existem tantos alertas com relação a esse potencial viciante e também se incentiva que as pessoas busquem ajuda profissional para conseguir se livrar dela. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.